Olá, começa agora o programa Fala Vereador, para falar sobre assuntos importantes aqui na Câmara Municipal. Estamos, nesse momento, com o vereador Neemias Miqueias, eleito pelo Partido Social Democrático. Vamos falar sobre a atuação do vereador recentemente como vice-líder do governo municipal aqui na Câmara Municipal e mais ainda, vamos falar também sobre os descontos cartorais para pessoas que são isentas aí com relação a alguns serviços de cartórios no município de Uberlândia, obrigando a publicidade desses descontos e para quais públicos estariam destinados esses descontos. Muito obrigada, viu, vereador, a sua participação nesse momento. Queria agradecer. Já adianto aqui também a assessoria, né, muito dinâmica também, muito prestativa conosco, viu, vereador? Muito obrigada. Obrigado, Emilise. Você, telespectador, é um prazer para nós estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho como parlamentar. Agradecer toda a TV Câmara, né, parabenizar pelo trabalho, agradecer também o apoio aí da nossa assessoria. É sempre importante a gente ter esse canal junto à população para esclarecer dúvidas, falar sobre o trabalho e ao mesmo tempo também sugestões para que a gente possa estar trabalhando cada vez mais para a cidade de Uberlândia. Muito bom. Vereador, a gente vai falar sobre os projetos importantes de sua autoria, mas antes vamos falar aí dessa proximidade, né, com o governo municipal, no sentido dessa articulação, né, de vice-liderança dentro da casa. O senhor já vinha num trabalho intensivo também, representando a Câmara Municipal nos eventos da Prefeitura, né, nas inaugurações e lançamentos de obras no município. Queria que o senhor falasse sobre esse momento e como que se deu aí esse convite, né, vereador, essa confiança aí do governo, do prefeito Odelmo Leão, para essa vice-liderança. Foi um grande desafio que a gente aceitou de bom grado, ficamos honrados em estar nessa posição hoje como vice-líder do governo aqui na Câmara Municipal, até pelo que o governo vem fazendo, vem trabalhando já no seu 4º mandato. A gente já acompanhava isso de perto, mesmo antes de estar como parlamentar, trabalhando em algumas instituições diretas junto à Prefeitura e vendo a clareza, a transparência do trabalho. E quando recebemos o convite, nós ficamos muito honrados e aceitamos de bom grado. Um dos pontos importantes, acho que é a interlocução entre tanto base e oposição. Conseguimos hoje fazer essa conversa, esse diálogo, que é necessário dentro do parlamento, mesmo com situações diferentes, posicionamentos diferentes, o respeito, eu acho que ele precisa sobressair. E esse diálogo, essa interlocução a gente faz desde o primeiro dia de mandato, respeitando a todos, e entendo que isso foi um ponto importante para que a gente pudesse estar ocupando esse cargo hoje como vice-líder. E a proposta nada mais é do que o fortalecimento da cidade, das políticas públicas, cada um dentro do debate. Existem posicionamentos diferentes, existem ideias diferentes e se converge num só propósito, que é o benefício da cidade de Uberlândia. Então, essa interlocução ela é de suma importância. Está defendendo, está esclarecendo também quando vem algum projeto do Executivo, trazendo a transparência, mostrando o porquê, mostrando quais que é as necessidades desse projeto que está sendo elaborado, né? Sim, isso é muito importante. Justamente. Então, eu entendo que o diálogo nesse processo que é um grande ponto, e quando nós recebemos, a gente entendeu que essa era a principal forma para que pudéssemos ter resultado e sucesso nessa posição. Já tem alguns meses que nós estamos ocupando, conseguimos e continuamos fazendo isso, com todos, respeitando. Obviamente que existem projetos que vão ter oposição, projetos que você vai ter que exigir mais articulação, não só com a oposição, mas também dentro da própria base, né, de conversarmos, de trocarmos ideias para o bem comum da população. Então, é uma função de suma importância, é uma função que exige muito de nós, é uma responsabilidade estar representando o governo aqui na Câmara, e a gente fica honrado por isso. Estamos no nosso, como diz, no nosso primeiro mandato, né? E ocupar essa função é um grande desafio, e com dedicação, com muita responsabilidade, a gente vem procurando exercer aí com excelência. Vereador, esse convite também eu acredito que esteja muito relacionado com o seu referencial,
né, com as pautas também hoje que são pautas muito cobradas, né, na sociedade brasileira, que são as pautas, um retorno aí e uma atenção às questões conservadoras, esse seu perfil também que vem talvez para poder unir os outros que foram eleitos também numa situação de contrário ao movimento de esquerda, né? Claro. Mas que não se une também muito em todos os sentidos, Claro. né? Não há uma uniformidade nesse grupo. São pessoas que são contra a esquerda, mas também são pessoas que têm pensamentos muito diferentes. Talvez essa imagem sua também, o senhor entra como referencial. Seria isso, mais ou menos, vereador? Eu não sei se... Sim, eu acredito que é isso, é o equilíbrio, né? Sim. Eu entendo que é o equilíbrio. Nós vivemos momentos de extremos, de posicionamentos claros, e a gente tem muito isso na Câmara. O nosso papel aqui é um posicionamento muito claro daquilo que nós defendemos, daquilo que nós representamos e daquilo que nós acreditamos, mas procurando ter o equilíbrio e o diálogo também, né? A acessibilidade, independente de quem seja. E eu acho que isso, e entendo que isso fortalece o parlamento, Sim. fortalece a democracia, e automaticamente, quando esses elementos eles são fortalecidos, automaticamente a população ganha por isso. Então, desde que nós entramos dentro da casa, o nosso papel foi esse, foi de Sim. deixar muito claro aquilo que nós defendemos e acreditamos, de ter a interlocução e de ter o diálogo. É um perfil, né, que temos. E eu acredito que esse perfil é de extrema importância nesse momento que nós vivemos e facilita também para o Executivo, que precisa desse diálogo com o Legislativo, né? Sim. Independente das propostas ideológicas, independente do posicionamento de oposição ou base, os dois poderes eles são de suma importância para que, lá na ponta, a população venha a ser beneficiada. Então, a busca do equilíbrio, o posicionamento, é algo que nós temos, é algo que nós carregamos, que faz parte da minha formação como ser humano mesmo, antes de ser político, como cidadão. A sua atuação também como diretor de escola? Seu nome, diretor? Sim, até pelo fato de entender de perto, de conhecer de perto as necessidades da população, por ter trabalhado numa instituição do terceiro setor, de ver também a efetividade da política pública na prática. Sim. Por isso que foi um dos pontos. Por que, Neemias, você entrou na política? Eu entrei na política porque eu vi a política dando certo na prática. Sim. Eu vi a educação sendo feita de qualidade para as crianças saindo com uma educação de qualidade. Eu vi o atendimento às famílias de vulnerabilidade social sendo feito com eficiência, com eficácia, dentro de uma gestão transparente. A mudança dos recursos quando ele realmente justamente, com recurso e sem recurso, né? Olha só. Então, isso me fez ver que a política ela dá resultado. A gente tem desafios? Tem, mas a política sendo bem feita, a política ela sendo bem elaborada, e que é diferente da politicagem, o resultado ela vem para a população. Vereador Neemias, e o desafio, quer dizer, você tem um período recente, né, desde março atuando na vice-liderança, e esse desafio de conversar com a oposição, né, de convencer. Quais eram as demandas dessa população, o que elas tinham da oposição e o que eles tinham de maior, de ápice de reclamação com relação ao tratamento aqui, ou não existia isso? Eu acho que foi fortalecer o diálogo, né? Até pelo fato de às vezes você tem só ali uma liderança, isso dificulta até pelas várias atribuições que se tem como parlamentar. Então, o fato de você abrir o diálogo, de você ter a abertura, de você já ter construído algo antes mesmo, a relação antes mesmo de ocupar a função de vice-líder, isso facilita muito. Não quer dizer que em todos os projetos nós vamos ter consenso, não quer dizer que em todos os projetos a gente vai ter unanimidade, não é isso. Mas você cria um vínculo, você cria uma estrutura de discussão que é válida, mesmo que não seja convergente, mesmo que não seja de forma unânime para todos, mas é válida. Então, eu entendo o parlamento dessa forma. Então, é um desafio muito grande, até porque nós temos extremos, até porque nós temos pensamentos divergentes, né? Temos uma oposição que trabalha, que é muito bem articulada naquilo que eles propõem a trabalhar, né? Então, o diálogo ele é de suma importância nesse processo. E, como eu disse anteriormente, foi algo que nós construímos antes da vice-liderança. Né? É algo que a gente já fazia antes mesmo de ocupar em si a vice-liderança. Então, eu entendo que a abertura para o diálogo,
para escutar, para poder também entender o que leva cada parlamentar a tomar a sua decisão, ela é de suma importância, para que, em cima dessas informações, a gente tenha estratégia, consiga fazer uma articulação melhor, para que, no final, o resultado seja efetivo, resumo e reforço para a população. Né? Esse é o nosso principal objetivo, Uberlândia. Sim. Então, compreendendo todas as formas, compreendendo a atuação parlamentar de cada um, mas procurando converger sempre para o benefício da nossa cidade. Uma fala um pouquinho anterior do senhor falou sobre explicar os projetos que chegam à casa, né? Muitos dos vereadores aqui antes reclamavam daquilo que era uma prática muito constante. Os projetos chegavam em cima da hora, eles não tinham lido o projeto, eles não sabiam do que se tratava de fato o projeto. E o senhor tocou justamente nesse assunto, que seria esclarecer esses projetos. Mas antes o senhor busca também essas informações na prefeitura. E como que vai se dar essa relação e esse entendimento também com o executivo, para que esses projetos sejam anteriormente divulgados, explicados, e que não haja sempre essa mesma insatisfação, né? Que o projeto chega em cima da hora, eles não sabem nem do que se trata o projeto, né? E, de fato, o seu trabalho de convencimento, né, com relação à iniciativa do Executivo aconteça, né, aqui na Câmara. Acho que ninguém melhor para explicar o projeto do que o próprio autor, né? Sim. Então, nós, como vice-líder e também a liderança, ela tem o papel de fazer essa explicação em relação ao executivo, visto que ele não está aqui. Então, essa responsabilidade é nossa. Sim. Então, como muitas das vezes o projeto chega em cima, muito por conta também do processo burocrático, da necessidade que se tem de passar por várias secretarias, você ter 10 sessões, ter que votar em 2 discussões, os trâmites, ter que votar em 2 discussões. Então, isso acaba que realmente chega a projetos de forma, às vezes, poderia ter um tempo hábil. Melhor, mas também tem que levar em consideração todo esse processo, né, todo esse trâmite que exige burocrático até chegar para o parlamentar, para que ele possa fazer a sua votação. Então, cabe a nós entender todo o projeto, qual que é a proposta, o que tem de informação, para que, de forma clara, concisa, a gente venha trazer para todos os vereadores, para que eles possam entender no que está votando. Então, há um processo de discussão, de conversa entre todas as secretarias envolvidas, para nos explicar, para esclarecer, da mesma forma que o próprio prefeito nos procura passar essas informações. Sim. Temos uma equipe também, né, jurídica, de comunicação, que procura trabalhar todos os detalhes, para que, sim, quando esse projeto chegue, a gente consiga explicar isso de forma clara para a população, para que eles possam entender o que é o projeto, e também para todos os vereadores. E, da mesma forma, também, termos conhecimento do projeto, para que, se de alguma forma sair uma situação distorcida, você consiga esclarecer isso, né, para todos. Isso. Então, é uma responsabilidade que nós temos, de deixar claro para o vereador, até porque você precisa que ele vote, que o voto é necessário, mas que ele vote de forma consciente, é um direito dele, né, de entender, é um direito dele de cobrar, é um direito dele de procurar e de pedir informação. Verdade. E cabe a nós, que estamos ocupando a liderança e a vice-liderança, trazer essas informações necessárias para o parlamento e também para a população. Vereador, então o seu trabalho aumentou. Com certeza. Mas a gente faz isso com muito prazer, com muita alegria. Quero aqui enaltecer o trabalho da nossa equipe, é uma equipe muito competente, que busca as informações. Nós chegamos no plenário, independente seja projeto de governo, independente seja um projeto da oposição ou de qualquer vereador, mas com as informações necessárias para que a gente possa votar de forma tranquila, de forma consciente, entendendo o projeto. E também, quando é do governo, mais ainda, porque são projetos em algumas situações mais complexas. Então, graças ao bom Deus, eu tenho colocado pessoas ao nosso lado que são competentes, que têm compromisso e faz com que a gente tenha um resultado aqui no parlamento muito bom. Então, o seu trabalho no gabinete tem dado essa estrutura, né? Com certeza, a gente tem uma equipe muito boa, quero parabenizar a minha equipe, mandar um abraço para eles, porque faz parte de todo um projeto. Eu sempre falo que nós não estamos por acaso, nós não estamos aqui para ocupar simplesmente uma posição, nós estamos aqui diante de um projeto, nós estamos aqui para buscar fazer com excelência e nos dedicamos nisso, nos dedicamos nisso.
Muito bom. Vereador, vamos falar desses projetos seu aprovados aqui na Câmara Municipal. Vamos falar sobre 2 projetos, especialmente aqui o projeto de cartórios em Uberlândia, que serão obrigados já são obrigados a divulgar os descontos dos serviços aos cidadãos. Esse projeto sofreu um veto do prefeito municipal, não é? Mas ele foi votado no ano passado, mas o veto foi derrubado aqui na casa. É um projeto importante, como a própria assessoria do vereador esclareceu, esse projeto, existem vários projetos nesse teor, a gente acompanhou muito aqui vereadores com iniciativas semelhantes, mas a questão da divulgação, da publicidade, com relação à isenção ou desconto nesse serviço dos cartórios, a cidadãos específicos, não existia. Não é isso mesmo, vereador? Isso. O que nos levou a fazer esse projeto? O cartório, são vários cartórios que têm vários serviços, né? Em Uberlândia, nós somos bem servidos de cartórios. E alguns desses serviços, os cartórios têm por lei, por obrigação de oferecer desconto, que são serviços, algumas formas até gratuita, e a população ela não tem esse conhecimento. Então, a nossa proposta de projeto não foi em nenhum momento trazer prejuízo para o cartório, que ele não tem, foi deixar claro para a população um direito já garantido. Sim. Né? Foi publicizar um direito, foi publicizar aquilo que já está garantido para a população. E que, em alguns casos, não tem o recurso, e por entender que no cartório tudo é cobrado, pega um dinheiro emprestado e chega lá, esse serviço ele é gratuito. Então, o nosso projeto é para que quando o cidadão chegue no cartório, ele esteja claro para ele o que é gratuito, o que é desconto. Né? Eu estou vendo até aqui com a fixação de placas, né, de Justamente. Cartazes nas dependências do estabelecimento. Justamente. Esses estabelecimentos e também disponibilizar em links, né, links de internet. Além disso, são registros de registro civil de pessoas naturais, cartório de imóveis, tabelionato de notas, protesto de título. Todos os cartórios. A ideia, a proposta do projeto é essa, é deixar claro para a população que ela tem direito. Né? Então, hoje nós usamos muito aí a internet, então ele consegue entrar no site do cartório e entender e ver o que ele tem de desconto, e ao mesmo tempo, quando ele chega no cartório, está fixado para ele, visível também, os descontos, os benefícios que o cartório concede através de leis já garantidas, né? Então, como eu disse, a proposta é publicizar, é deixar claro e ter conhecimento. A população precisa ter conhecimento daquilo que é direito dela. Isso. O senhor até, em entrevista, o senhor disse também que são pessoas que participam de programas sociais, talvez estejam aí dentro inseridas naquele programa federal, né? Sim. Sim. Então, são vários benefícios que, um exemplo, a gente trouxe isso aqui na discussão do plenário. O primeiro imóvel, a pessoa, quando ela compra o seu primeiro imóvel, seja através do Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro tipo de projeto que ela consiga adquirir esse primeiro imóvel, ele tem até 50% de desconto nessa documentação. Então, é um valor considerado, visto que o valor a ser pago em taxas e em documentos de residência é muito alto. 50%, né? Nas taxas, né, no primeiro imóvel. 50% das taxas do primeiro imóvel. De cartório. De cartório, tudo que for relacionado ao cartório. Sim. Então, assim, é um valor muito considerável de desconto. Claro. E a maioria da população não tem esse conhecimento. E, às vezes, chega para pagar que se cobra um valor do valor total, né, não se fala, não se comenta. Então, é uma forma de deixar claro para a população e evitar prejuízos para esse cidadão, né? E facilitar para ele, nesse exemplo que nós citamos, facilitar para ele, visto que já é uma despesa alta a compra do primeiro imóvel, né? Então, é um dos exemplos que facilita, que traz aí a importância dessa lei ter sido aprovada. Houve um veto do prefeito em relação à questão jurídica, que nós também contestamos aqui no sentido de mostrar. A alegação foi qual, vereador? A alegação foi que não era, que o governo não teria, o governo municipal está legislando em relação à questão dos cartórios. Mas a nossa proposta não era mudar nenhum tipo de legislação nesse sentido, era simplesmente obrigar a publicização de algo já garantido, né, a nível de Estado, a nível federal. Então, dentro dessa argumentação, nós mostramos que não íamos intervir em nenhuma legislação.
é que o cartório do município de Uberlândia precisava simplesmente publicizar. Conseguimos discutir isso de forma clara e técnica, jurídica, e, ao mesmo tempo, convencer os parlamentares da importância desse projeto para a população de Uberlândia. Muito bom. E, vereador, como o senhor salientou aqui também, são as gratuidades universais, que é o registro de nascimento, primeira via, né, da certidão de nascimento, óbito também, registro de óbito. Isso para todas as pessoas. Todas as pessoas. Independente de classe social. Independente de classe social. Então, a importância da divulgação é isso, né? Você está com a questão de um óbito. Emocionalmente, o cidadão abalado e já com os custos de todo esse processo. Então, ele chega ali e não tem essa informação. Então, quando ele já tem essa informação ela é divulgada de forma ampla, isso facilita. Claro. Né? Então, a nossa proposta desse projeto, que ganhou notoriedade, foi justamente esclarecer para a população que é de direito, que não acontece, não é só na questão do cartório. Em diversas situações, a falta de conhecimento, de esclarecimento para a população daquilo que não é um favor, é direito. E direito ele precisa ser simplesmente cumprido. E é interessante, eu ia comentar aqui, o Brasil passou por um período passado aí, talvez não muito distante, de muita corrupção dentro dos cartórios, né? De muitas situações ruins, né? de funcionários não com boa fé lá dentro. Eu acho que essa situação vem cada vez mais para afirmar aquilo que é correto, né, vereador? Claro. Aquilo que é... São criar estratégias, diretrizes de transparência, conhecimento para as pessoas de conhecimento. Que são mais carentes de conhecimento. Claro, quanto mais a população ela tem conhecimento, ela é mais participativa, ela evita que situações como essas que já aconteceram venham se repetir. E venham cair em golpes, né? Justamente. Então, trazer o conhecimento da população e ser mais uma ferramenta de concretização de direito, como eu venho dizendo. Isso. Então, é uma ferramenta a mais que vem trazer para a população a garantia desse direito na prática, né? Porque você ter isso numa lei, você ter isso promulgado no artigo tal, inciso tal, é uma coisa. Agora, ser efetivado para a população em si, lá na ponta, lá na prática, é totalmente diferente. Para isso, é necessário a publicização, é necessário que as informações cheguem até a população. E o cartório é algo que praticamente todo mundo usa. Vai usar, né, está usando. Com certeza. Então, é um serviço muito utilizado para a população. O senhor também pontuou uma questão. Os descontos em taxas para as pessoas que são de baixa renda, isso acontece também para outros tipos de serviço, mas é necessário que haja a comprovação diante do cartório. Justamente. Como é que é esse processo? Justamente. Por exemplo, quando a gente fala da certidão de casamento, um casamento gratuito, existe essa possibilidade, mas desde que esteja dentro de um critério. O próprio cartório fornece isso, mas, por exemplo, você precisa ter aí uma declaração de um promotor de pobreza, entre vários outros requerimentos. Algumas instituições também elas podem ter algumas isenções, mas dentro de critérios. Então, o cartório ele tem aquilo que já é garantido para todos e alguns que precisam ser analisados os critérios em si, né? Então, para cada taxa ou para cada serviço, você precisa analisar os critérios específicos para isso. Então, instituições religiosas, ONGs, também estariam sendo beneficiadas? Poderiam ser, sim, se tiver a lei de utilidade pública, né? Dependendo do tipo de serviço que for feito. Então, elas conseguem essas isenções também. Muito interessante. Gente, outro projeto aqui muito interessante do vereador Neemias Miqueias. Eu estava falando professor, viu, vereador? Mas também, né? Muito bom. É o que proíbe aí a venda de narguilé, que é aquele fumo elétrico, de forma elétrica, né? Pelos jovens aí abaixo, menores de 18 anos. Então, o que o projeto propõe? Propõe multa e caça de alvará para o comércio que comercializar para menores também. E esses comércios também vão precisar fazer uma notificação, um aviso de que esses menores não podem consumir, fazer uso desse tipo de cigarro, esse narguilé. Vereador, queria que o senhor falasse sobre essa preocupação sua, né? A gente sabe que os jovens hoje perderam muito o controle com relação às práticas, as famílias também. Queria que o senhor falasse sobre essa iniciativa desse projeto. Esse projeto ele ganhou uma notoriedade a nível de Estado. A gente foi procurado
diversos outros vereadores, né, para que pudesse ser proposto em seus municípios. Foi um projeto que a gente trabalhou muito nele, pesquisamos, fomos atrás, até porque o narguilé, ele é uma das drogas, vou usar esse termo, muito utilizado nos jovens e adolescentes. Então, para se ter noção, uma roda de narguilé ela equivale a quase 100 cigarros. E ele tem ainda uma outra problemática, que é você compartilhar, né? Ele chama de cachimbo egípcio, né? São ali alguns tubos que a pessoa vai compartilhando aquele fumo, né? Essa droga, e vai passando para um, para outro. E ela traz uma falsa sensação de não ter problema, porque ela tem a fragrância, Sim. ela tem uma essência. Sim. Então, essa essência, ela inibe, trazendo uma sensação de que não tem nenhum problema, diferente do cigarro, que já tem aquele cheiro da nicotina e tal, mas pelo contrário, ele faz mal tanto ou como mais do que o próprio cigarro, né? Então, essa essência, ela atrai, é uma forma de socializar ali os jovens, né? Então, quando a gente fez todo esse levantamento de tanto que ele é prejudicial para a saúde, e ainda tem um outro agravante, porque quanto mais novo você tem acesso a esse tipo de substância, que faz ser dependente, como o narguilé faz ser dependente, você tem um prejuízo para a saúde muito maior e a probabilidade de dependência aumenta muito mais. Sim. Quanto mais novo você tem acesso a esse tipo de drogas. Então, o que foi a nossa proposta? De realmente regulamentar a proibição. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que qualquer tipo de substância que gera dependência ou qualquer tipo de problema psíquico para o adolescente, ele precisa ser proibido. Então, mediante isso, você já tem um amparo legal contra o narguilé. Mas ele não é regulamentado. Então, a nossa proposta foi uma proposta de regulamentação em relação a isso, ao comércio disso para os menores, né? Assim como é a cerveja, assim como é o cigarro. Parece que a preocupação é porque está virando uma febre entre os jovens brasileiros. Quer dizer, há uma legislação federal, porém não há uma especificidade com relação a esse produto. Não há e não é regulamentado. E não é. Né? Então, a nossa proposta foi deixar isso muito bem regulamentado e proibir essa venda. Né? Proibir essa venda. É mais um instrumento na proteção da criança ou adolescente. Então, e como você disse, virou um modismo, né? Sim. Então se reúne, se compra de forma muito fácil, qualquer um pode ir lá comprar. Então a facilidade de se ter acesso a isso é muito grande. E a responsabilização cai aqui sobre o comércio. Sobre o comércio. Nós também tivemos uma preocupação em relação a isso. Sim. Até porque nós entendemos claramente que esse processo de pandemia trouxe vários prejuízos, né, para o comércio, e a gente não queria ali em nenhum momento prejudicar esse comerciante no processo daquilo que é autorizado à venda. O que nós trouxemos de responsabilidade foi que é responsabilidade dele não vender para o menor. Sim. Ele precisa exigir esse documento de identidade, assim como qualquer outro estabelecimento, ele precisa exigir uma documentação para vender cerveja, para vender cigarro. Né? E a gente percebe o narguilé como uma substância muito perigosa. Então, da mesma maneira que o cerco vem se fechando em relação ao cigarro, em relação à bebida, nós também precisamos não deixar ele de fora nesse processo. Esse é o ponto da regulamentação, né, vereador? Justamente. Esse é o ponto. Então, lembrando que o projeto foi aprovado aqui na Câmara, passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, né? Proíbe essa comercialização, o consumo e o uso em locais públicos, né? Então, a multa vai variar de R$2 a R$4.000. Justamente. E suspensão até mesmo haverá de funcionamento. Justamente. É uma ação bem incisiva com relação a essa proposta do vereador, a essa lei já em vigor, não é isso, vereador? Justamente. Então, o projeto aí, as lojas comercializam, elas devem afixar placas, informar a proibição dos malefícios do fumo e do narguilé para a saúde dos usuários, não é isso? E para a venda também deve haver uma comprovação da idade das pessoas. Né? A lei que ampara o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a detenção de 2 a 4 anos e multa para quem vende, fornece ou serve bebidas alcoólicas e cigarros a menores de idade. Não é isso, vereador? Isso. É mais como eu disse, mais uma ferramenta, é mais um instrumento que nós temos no combate aí à dependência,
na proteção da criança e do adolescente. Eu conheço de perto o estrago que o álcool, que o tabaco, ele pode fazer não só para o cidadão, mas também para todos que estão em sua volta. Conhecemos um trabalho de recuperação, de reabilitação, quanto que é difícil esse processo. E começa assim, né, vereador? E no começa mínimo, assim. Né? No cigarro, Começa assim. na cerveja. Se a gente pegar a história, nós vamos ver que o cigarro, ele era muito divulgado na televisão, era algo até importante, né? Um homem fumar ali era algo que era incentivado. Então, assim como o narguilé vai se tornando algo, né, que vai atraindo esses jovens e esses adolescentes. Então, para que a gente, já conhecendo o estrago que o cigarro ele faz e entendendo cientificamente que o narguilé ele traz um impacto muito maior, nós precisamos, como poder público, dentro daquilo que é a nossa atribuição, criar ferramentas, criar instrumentos que venham diminuir o acesso da criança e do adolescente a esse tipo de substância. Muito bom. E nós tratamos nesse momento de um projeto muito inovador aqui em Uberlândia para todo o estado, que é essa regulamentação do narguilé na venda e compra em estabelecimento de venda, em bares, no que foi, e também a proibição em locais públicos. Isso. Vereador, parabéns por essa iniciativa, né? Uma iniciativa, como o próprio vereador falou, recebendo ligações aí de todo o estado, uma iniciativa nova, pioneira, né? Justamente. Que bom, agradecemos o vereador, agradecemos a sua participação, mais uma vez todo o pessoal imbuído nesse programa, que é o pessoal aí dos gabinetes, né, com toda a ajuda, o pessoal que também da TV, muito obrigada, vereador. Eu que agradeço pela oportunidade de ter esse espaço de fala, parabenizar mais uma vez todos os envolvidos, te agradecer e nós estamos à disposição. Que bom. E esse foi mais um programa Fala Vereador, acabamos de falar com o vereador Neemias Miqueias. Agradecemos a você também, telespectador, esperamos no próximo programa e até lá.